Romanos, capítulo 12. Semana passada, nos versos 9 a 13, nós falamos sobre a prática do amor sem cera. Alguém vai lembrar aqui o que significa isso que eu acabei de dizer? A prática do amor sine cera. Alguém vai lembrar, não? Sincero. E aquelas duas possibilidades, né, que havia lá no primeiro século. E quando eles falavam, os comerciantes ou os artesãos que faziam aquelas obras de mármore, mas elas por uma rachadura, um mármore de má qualidade, uma pedra de má qualidade, eles pegavam cera e colocavam para tapar as trincas, rachaduras, tal, davam um polimento e vendiam como se fosse uma peça perfeita. Mas aqueles honestos viam que tinham ali um disfarce e não queriam aquelas pedras ou aqueles trabalhos, aqueles vasos. Eles queriam vasos sine cera, sem cera. E uma outra corrente diz que haviam aqueles vasos que eram feitos de uma cera tão pura, que quando colocada assim diante do sol, era translúcida. E eles diziam que aqueles vasos eram sine cera. A qualidade era tão pura daquela cera que eles diziam que o vaso, apesar de ser de cera, era um vaso sem cera, de tanta pureza. O fato é que o apóstolo Paulo, com isso em mente, ele fala aqui no verso 9, que o amor bíblico, o amor de Deus, aquele que expressamos, como vimos nos versos 9 a 13, entre nós, entre os crentes, aquele amor fraterno, ele precisa ser um amor sem cera, sem trincas disfarçadas, com cera, translúcidos, puros. Hoje, dos versos 14 a 21, que daqui a pouco estaremos lendo, nós vamos ainda estar falando sobre a prática do amor sincero, mas agora com aqueles que nos ferem. As Escrituras tratam essas pessoas como inimigos, perseguidores, pessoas que nos perseguem. E a linguagem bíblica para esse tipo de pessoas é inimigos. Agora o apóstolo Paulo vai falar como aplicarmos ou praticarmos este amor sincero com esse perfil de pessoas. Na verdade, o apóstolo Paulo não está ensinando nada de novo quando ele fala sobre isso. Esse é um tema abordado muitas vezes no Antigo Testamento, inclusive o apóstolo Paulo está citando nesse trecho que vamos ver hoje, dos capítulos 4 até o 21, Provérbios 20, 22, 24, 29, 25, 21 e versículos. Mas, além do apóstolo Paulo, esse é um ensinamento que aparece diversas vezes no Novo Testamento. Nós vemos isso no Sermão do Monte, no ensino de Jesus, em Mateus, em Lucas, Pedro. 1 Pedro também fala sobre isso, no capítulo 3, 4, Tiago 3 fala também. Então, não tem nada de novo aqui. É um assunto conhecido, nós sabemos, até vamos ver se eu vou conseguir falar essa palavra sem atropelar. Demagogização. Saiu. Toda essa demagogização. Não saiu agora. Isso. Em volta dessa história de ame teu próximo, tal, aquela coisa assim meio meramente filosófica e demagógica, que é uma verdade espiritual tão importante, tão derradeira para o testemunho meu e teu como crentes nesse mundo. O mundo cumpre muito bem o seu papel quando pega verdades importantes como essa e banaliza, demagogiza. Ou faz com que isso aqui seja apenas uma moeda de troca com Deus. Ó Senhor, eu fui bonzinho com aquela pessoa, agora o Senhor tem que me abençoar.
E certamente não é isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando fala que agora os crentes, aqueles que acabaram de entender as muitas misericórdias de Deus e por isso então oferecem suas vidas, seu louvor, sua adoração como um sacrifício vivo, santo e agradável, percebendo, respondendo essas infinitas misericórdias de Deus que nos alcançaram de forma extraordinária, a graça, a santidade, a justificação, a glorificação, tudo que envolve a nossa salvação. Em resposta a isso, o crente volta-se para Deus cheio de adoração, cheio de gratidão. Deus o capacita com dons espirituais para servir na sua igreja. E agora o apóstolo Paulo vem falando sobre como devemos nos relacionar neste amor sincero entre nós, e agora então ele pega num ponto nevrálgico, as palavras hoje estão complicadas, que é como expressar este amor com aquelas pessoas que nos ofendem, ou como na linguagem bíblica, os inimigos. O fato é que mesmo as Escrituras ensinando isso no Novo e no Antigo Testamento, nós somos altamente tentados a acreditar que demonstrar isso para uma pessoa que nos fere, que nos ofende, é praticamente impossível. Nós somos tentados a falar, a recitar verdades bíblicas como essas aqui, mas dizer, isso não é para mim. Somos ou não tentados a isso? E é contra essa tendência que nós vamos lutar hoje, lendo os versos 14 a 21, que vamos fazer agora e depois vamos orar. Bom, acompanhe na sua Bíblia. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Oremos. Pai querido, mais uma vez eu te agradeço muitíssimo por estarmos reunidos já no primeiro dia do ano, prestando o nosso culto ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por este privilégio. Muito obrigado a Deus, porque nós tivemos a atitude, tomamos a decisão de não colocar outra coisa no lugar, ó Pai, que é teu, neste tempo tão curto da nossa semana, tão curto do nosso dia. Ainda assim, ó Deus, poderíamos, por tantos motivos, não estar aqui, mas o Senhor nos capacitou a lidar com aquilo que realmente importa. E importa para nós estar aqui agora para te adorar. Receba o nosso louvor. Receba a nossa gratidão e adoração. E fala conosco em nome de Jesus pela tua palavra. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo ele é bastante específico aqui nesses versos. E ele faz um desafio aos crentes em Roma, muito desafiador, difícil. Aqueles crentes em Roma, eles deveriam amar exatamente aqueles que naquela muitos romanos,
próprio Império Romano, os judeus, associados política e religiosamente com o Império Romano no primeiro século, eles perseguiam aqueles que declaravam publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, no seu tempo de Saulo, perseguia de morte. Tirava de dentro das suas casas aqueles que se identificavam como cristãos para matar. E a ordem do apóstolo Paulo, um homem que conhecia exatamente as implicações daquilo que agora é algo que ele fala da parte de Deus, de forma inerrante, infalível, porque é Deus instruindo o apóstolo Paulo a lidar com esses princípios que envolvem as realidades do novo nascido em Jesus Cristo, as realidades do próprio reino de Deus. O apóstolo Paulo, no verso 14, está exatamente pedindo aos crentes de Roma que deem uma resposta diferente aos seus perseguidores. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Eu creio que esse é, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios da nossa vida cristã. Não querer que as pessoas que nos feriram ou nos ferem morram. É um grande desafio. É por isso que o apóstolo Paulo só fala isso depois de 12 capítulos, falando sobre as muitas misericórdias de Deus, do capítulo 1 ao 11. E depois de apresentar toda essa obra do Espírito agindo na vida dos salvos, nossa resposta de amor e gratidão com a nossa adoração sincera, com o nosso amor também sincero. Depois disso, então, concluindo esse pensamento que o apóstolo Paulo diz, olha, gente, façam o seguinte, no meu reino é assim que as coisas funcionam. Pega essa turma aí que está perseguindo vocês de morte e não amaldiçoem, os abençoem. Uau! Vamos tentar definir esses termos, ainda que superficialmente. A ideia da maldição aqui é aquela coisa, é não desejar que tudo vá mal para o outro que nos feriu, de tal modo que ele se sinta mortalmente atingido. Seria essa a ideia da maldição proposta aqui, pelo apóstolo Paulo aos crentes. Não deseje que ele se arrebente todo, que ele vá mal em tudo o que faz. E o sentido de abençoar é exatamente o contrário. É não querer que ele vá mal. Amaldiçoar é querer que ele vá mal em tudo que ele faz, e o abençoar é o contrário. É esperar que ele não vá mal, mas que aquilo se transforme de alguma forma em bem. E aqui nós podemos lembrar lá naquela mensagem ainda em Romanos, do bem que vem de Deus. E vamos falar sobre isso mais adiante. Em Tiago capítulo 3, dos versos 9, ou nos versos 9 e 10, nós vemos ali que nós não podemos desejar o bem para uma pessoa e, no mesmo contexto, desejar seu mal. Não vai ser possível isso. Ou você quer o bem ou você quer o mal. Esse negócio que a gente tem de dizer, não, eu não quero que ele vá mal, mas também ele que se dane. Aquela coisa que a gente é bem capaz de fazer. Não, não precisa, mas quero mais que ele morra, mas tudo bem. Se fala isso com meias palavras. É dito, vamos abrir lá, só para você lembrar o que eu estou dizendo. Tiago capítulo 3. Versos 9 e 10, principalmente o 10, diz assim, chegamos, Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10, mais enfaticamente o verso 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ah, Senhor, aleluia, eu te louvo, tal, mas aquele ali é um inferno, aquele ali, hein? Deus nos fala pela sua palavra que não pode ser assim. Isso nos leva a entender que nós devemos desejar ativamente que Deus abençoe os nossos adversários. Mas, pastor, que troço estranho é esse? Entra até na contramão daquilo que você tem dito aí. Como é que eu posso pedir que Deus abençoe o ímpio? Se o ímpio for abençoado, por que ele vai mudar, deixar o seu caminho mal, deixar a sua rejeição a Jesus Cristo? Se tudo que ele pede ao Deus que ele quer pedir, ou que ele quer pedir ao Deus que ele julga que existe, do jeito dele, da forma dele, abençoa, por que ele vai abandonar o pecado? Por que ele vai ter uma mudança de mente e coração, se ele pode, com sua natureza ainda no pecado, ser abençoado por Deus? Realmente, eu tenho dito isso, você está certo. A questão que a gente tem que entender aqui, como é que Deus abençoa. Nós falamos ontem sobre isso, quando falamos aqui sobre bondade de Deus. A bondade de Deus não se expressa apenas nos dando aquilo que queremos, mas a bondade de Deus se expressa também quando nos dá aquilo que precisamos, principalmente. E certamente a pessoa sem Cristo, um perseguidor, um tido como inimigo, porque persegue aqueles que, no caso do primeiro século, aqueles que ali declaravam-se seguidores, discípulos de Jesus, não querer amaldiçoar aquelas pessoas, mas abençoá-los. De fato, a ideia aqui direta é desejar que aquelas pessoas recebam aquilo que elas mais precisam, que é o bem que vem de Deus, que é a salvação, convicção que são pecadores e o reconhecimento de que Deus propiciou a pecadores arrependidos perdão através do que Cristo fez na cruz pelos seus pecados. Isso é bênção? É ou não? Hein, gente? É bênção. O ímpio, a pessoa ainda sem Cristo, ela pode ser abençoada com esse tipo de bênção? Sim ou não? Sim. Então, quando o texto diz, não amaldiçoem, não deseje que ele morra sem Cristo. Que Deus os abençoe com a oportunidade da salvação, de se arrependerem dos seus pecados e voltarem-se para Jesus. O duro é que a gente tem uma noção de bênção muito em cima do que eu disse também ontem. Nosso relacionamento com Deus, ele é limitado porque a gente se relaciona com Deus à medida dos resultados, à base de resultados. Se as coisas estão acontecendo a meu favor, Deus está me abençoando, Deus é bom. Se as coisas não estão acontecendo como eu quero ou como eu gostaria, Deus não está me abençoando, Deus não está sendo bom, e essa parte a gente deixa em off para não pegar mal. E é uma mentalidade bem curtinha, bem antibíblica. Porque Deus, quando nos diz não, quando Deus permite que a gente tropece para que levante com uma perspectiva diferente da vida, é bênção quando Deus não nos dá aquilo que a gente quer, mas nos dá aquilo que a gente precisa. Então é nesse sentido que eu entendo que estamos sendo exortados aqui, na amaldiçoa eles não. Abençoa eles desejando que em algum momento eles sejam alcançados com a graça salvadora que alcançou vocês, que capacitou vocês a, mesmo no meio das perseguições, crerem nos cuidados do Senhor e na providência divina que nos diz que mesmo que a gente morra em Cristo Jesus, viveremos. Isso é bênção.
E nesse mesmo contexto, continua no verso 15, o apóstolo Paulo exortando quanto à prática do amor sincero, dizendo que devemos também chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Irmãos, esse versículo em particular, ele tem tudo a ver com uma expressão teológica chamada graça comum. Eu posso afirmar com segurança que esse texto ele está nos ensinando a nos identificar, a ter uma empatia com aqueles que nos rodeiam, crentes ou não. Para, de alguma forma, compartilhar ou nos identificar tanto com as dores, com as tristezas, quanto com as alegrias dessas pessoas. Como isso é importante, como nós não levamos isso a sério. Lá, alguns anos atrás, quando eu falei sobre justiça social num feriado de carnaval aí, eu lamento que muitos já tenham se esquecido disso. Mas eu dizia há pouco para o Jean e comentei ontem na mensagem. Irmãos, nos falta contemplar um pouco mais da miséria dos outros, para nós valorizarmos o que temos recebido da parte de Deus. Nos faltam umas voltinhas em São Paulo, ali no Brás, naquelas ruazinhas ali atrás da Estação da Luz, e muitos outros lugares pelo Brasil, onde as pessoas estão comendo do resto dos outros, se tiver isso, quando crianças pequenininhas estão dormindo no papelão na rua, como nas ruas de Rio e São Paulo, e a gente se compadecer daquilo e, no mínimo, clamar, Senhor, tem misericórdia dessa gente, no mínimo, o seu coração se lamentar e você gemer por aquilo e chegar aqui, nesse oásis que é Mogi Guaçu, e ter uma postura de gratidão e de quebrantamento pelos cuidados do Senhor para conosco. Negligenciamos momentos especiais e confortáveis como esse aqui, porque as misérias dos outros estão muito distantes de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala sobre chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. O amor que vem de Deus, o amor bíblico, que deve ser expresso de forma honesta, sincera, pura, sem trincas. Ele não ignora nem a alegria e nem a dor do outro. A gente acaba se tornando tão envolvido com os nossos próprios sofrimentos e perseguições e problemas que a gente se isola dos outros. Aí, esporadicamente, dá uma de super amoroso e quer fazer bem para todo mundo, para ser alguma forma de penitência por você ter se ignorado os outros, talvez, a vida inteira, ou o ano todo. No final do ano a gente é bom de fazer isso, né? Mas, no geral, a gente se fecha tanto nos nossos próprios sofrimentos e preocupações, que eu não estou dizendo que não existem, muito pelo contrário, eles existem, mas que a gente deixa de se identificar com as dores dos outros, com as tristezas e também com as alegrias. Nós nos fechamos tanto em nossas dores, que quando o outro compartilha uma alegria, você não quer nem ouvir. Você quase está com raiva porque ele está alegre e você está triste. O fato é que essa empatia uns com os outros, ela coopera. Ela é muito importante, na verdade eu diria que é de vital importância para essa nossa unidade no corpo, como família de Deus, nos alegrando com a alegria e nos sofrendo com o sofrimento dos outros. Esse relacionamento empático e bíblico, algo deve ser natural, em resposta a este amor sincero ou sincero. Mas numa outra perspectiva, quando nós enxergamos, isso deve se aplicar a crentes e não crentes, e quando aplicamos isso ao não crente, nós temos uma oportunidade preciosa de expressarmos o amor de Cristo que temos recebido a essas pessoas. Na verdade, é um ministério para com os incrédulos, quando nós empatizamos com os sofrimentos e as alegrias deles. Mas, pastor, o cara não é crente. E daí? Ele está sofrendo um sério problema que, se Jesus voltar agora, a Bíblia diz que ele está perdido. Mas o que isso implica em eu não ter
expectativa de que aquela pessoa, mesmo não sendo crente, eu não quero que ela vá mal. Se ela for mal, é porque Deus, na sua soberania, está permitindo as coisas com propósitos soberanos que eu não conheço, mas geralmente é nesses momentos de fracasso e dores que nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz de Cristo, a palavra de Deus que já foi anunciada há algum tempo atrás, o testemunho daquele irmãozinho que se identificou com a minha dor. E vai lembrar que há uma resposta em Jesus Cristo para as nossas carências. E aquela empatia com a necessidade, com aquele choro daquela pessoa. Vai te dar a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho. Mas o contrário disso é complicado. Porque nós nos colocamos numa casta de superiores que a Bíblia não coloca o salvo nessa condição. A Bíblia não nos coloca num pedestal de os salvos. A Bíblia nos coloca na condição de redimidos, livres da escravidão do pecado, justificados pela graça, alcançados pelo favor e pelo inexplicável amor de Deus. Mas para transmitir toda essa magnitude deste amor, as pessoas que estão minguando nas suas alegrias temporárias ou nas suas misérias permanentes. A única maneira que nós temos de chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram é realmente desejar o bem que vem de Deus para essas pessoas. E o bem que vem de Deus é aquele que, no tempo devido, convence o pecador do pecado e o arrasta até aos pés da cruz, onde ele se quebranta, confessa seus pecados e é alcançado pela graça libertadora de Deus através de Jesus. Amém? Aí vai o verso 16 e começa, parece que é um outro tema, mas não é. No verso 16 nós vemos uma exortação do apóstolo Paulo, uma advertência quanto ao perigo do orgulho. Esse aí a gente o ano inteiro falou dele, né? Volta e meia nós estamos trabalhando com esse inimigo poderoso. Não tenham uma atitude tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos. O texto continua, né? Mas estejam dispostos, essa é a grande dobradiça desse texto, a associar-se a pessoas de posição inferior e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tudo está voltado aqui nesse trecho para o perigo do orgulho. E esse orgulho aqui é aquele danoso sentimento de superioridade que leva uma pessoa a olhar para outra pessoa e julgar essa pessoa menos abençoada porque ela tem menos recursos financeiros, porque ela não ora como você ora, ela não tem o tempo de igreja que você tem, ela não tem ainda hábitos espirituais que você tem, talvez, seja uma pessoa nova na fé, ou coisas assim que a gente acaba criando um monte de paradigmas e julgamentos externos. Tudo para justificar uma posição vaidosa e orgulhosa de super espiritual por causa de antiguidade de igreja, porque eu já li a Bíblia 5, 10, 20 vezes, porque eu sou isso, eu já fui aquilo na igreja e aqui e lá e tal. Coisas que têm valor acabam sendo banalizadas ou desqualificadas porque usamos isso podemos usar isso como ferramenta para sustentar uma vaidade inimiga da cruz. O fato é que a nossa salvação e o Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com mérito humano, não tem nada a ver com o que eu fiz, com o que eu fui, mas tem
tudo a ver e unicamente a ver com graça soberana de Deus em alcançar pecadores mortos em delitos e pecados. Não temos nada que justifique orgulho espiritual. Nada. Nada. Nas Escrituras não há nada. No que diz respeito à salvação, não somos melhores do que qualquer outro pecador, salvo ou perdido. Nós somos, como já disse aqui muitas vezes, desde o nosso seminário sobre discipulado, nós somos apenas aqueles miseráveis, aqueles mendigos que receberam o pão primeiro. Mas eu creio que havia vaidade no coração de alguns romanos, crentes de Roma. E o apóstolo Paulo adverte: vocês estão indo na contramão do Evangelho. Vocês estão indo na contramão dos propósitos salvadores de Deus na nossa vida, se envaidecendo ou colocando outros debaixo de algum tipo de demérito, porque tem menos isso do que você julga que tem menos isso do que você. Muito pelo contrário, nós somos encorajados, fortemente encorajados, a nos envolver com essas pessoas, a estarmos empaticamente ligados a essas pessoas. Não fazer o que elas fazem, mas ter uma postura de santo envolvimento, se alegrando e chorando com aqueles que se alegram e que choram, sem abrir mão de nossos valores bíblicos, espirituais e morais. O fato é que, se nós queremos amar os nossos inimigos, como o apóstolo Paulo vem ensinando, nós precisamos rejeitar o maldito do orgulho. E esse orgulho aqui é o orgulho espiritual. Dos versos 17 ao 21, nós vamos lidar com o princípio da retribuição, outra coisa difícil. Eu acho que o apóstolo Paulo deixou nesse capítulo 12 todos os maiores desafios dessa vida, da vida com Cristo, essa vida que entregamos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, em resposta às muitas misericórdias de Deus. O grande desafio da prática do amor sincero, do amor bíblico, está aqui, nesse princípio da retribuição, nos versos 7 a 21. Irmãos, esse amor sincero, nós já vemos como é que ele deve se expressar no verso 9. Ele odeia o que é mal e ele se apega ao que é bom. Então, o amor bíblico, ele não vai responder ao pecado com pecado. Você sofre a ação do pecado, esse amor sincero, ele vai nos tirar o potencial natural de devolver com a mesma moeda e vai nos dar a capacidade que vem de Deus de não retribuirmos o pecado sofrido com pecado sobre a vida do outro. Então, agora dos versos 17 até o 21, e principalmente aqui o 17 e 18, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre essa questão de fazer todo o possível, no verso 18, para viver em paz com os outros. Eu acredito, entendemos biblicamente que a promoção da paz, a paz que vem de Deus, ela precisa ser uma prioridade para o crente no Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinou no Sermão do Monte enfaticamente, em Mateus 5,9, que diz lá: bem-aventurados os pacificadores, a ideia daquele que promove a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. A pessoa não salva, não teve um encontro real com Cristo Jesus, um encontro salvador, um encontro libertador das garras da escravidão do pecado. Ela não está habilitada a ser um pacificador, porque ela não foi pacificada ainda. O coração da pessoa, ainda sem Cristo como Senhor de sua vida, por mais legal que a pessoa seja, bem intencionada, e tem muita gente assim por aí,
ela ainda está inabilitada, desqualificada espiritualmente para ser um promotor desse tipo de paz. A paz que nos leva à rendição dos nossos conceitos e preconceitos e nos leva a uma reconciliação com Deus, nos tirando da posição de inimigos para a posição de filhos de Deus. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele deve promover essa paz. É isso que está sendo dito aqui nas bem-aventuranças em Mateus 5. A paz de Cristo, ela tem que governar a conduta dos seus discípulos. Marcos 9 vai falar sobre isso. O evangelho que nós aprendemos, ministrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, é o evangelho da paz. Encontramos isso em Lucas, Atos e Efésios. O nosso Deus, o próprio Deus, é o Deus da paz. Então a promoção dessa paz que vem de Deus é um antídoto contra o quê? Contra a vingança. A única coisa que vai retirar de nós o desejo de que o outro morra, aqueles que nos perseguem, que nos ofendem, que nos judiaram de nós, é a paz que vem de Deus, é aquela paz que nos pacificou, é aquilo que Deus colocou em nós, que pacificou a nossa alma, que deseja sempre vingança, que deseja que o outro se lasque. É aquela paz que faz eu ter a esperança de que o outro não vá mal a ponto de morrer sem um encontro real com Jesus Cristo, sem se encontrar com o bem que vem de Deus. Se eu ainda não fui pacificado dessa forma, o evangelho da paz ainda não tomou minha mente e coração. Por isso, nessa sequência, chegamos no verso 19. Os crentes do Senhor Jesus, eles precisam. Os crentes já pacificados por Deus, capazes agora de expressar esta paz, promover esta paz em seus relacionamentos, em particular com aqueles que os perseguem, os feriram, os magoaram. Uma vez pacificados, eles podem deixar a vingança nas mãos do Senhor. Vamos reler o verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, a justiça de Deus é a mais perfeita em todos os seus aspectos e os seus efeitos, que nós podemos tentar compreender ou querer, do que uma pessoa sem Cristo esteja disposta a aceitar. Até mesmo os crentes, algumas vezes, têm dificuldade de lidar com a perfeição da justiça de Deus e carecem da capacitação do Espírito Santo para compreendê-la. A questão é que a própria sociedade comum tem suas leis. Eu não vou entrar no mérito das pessoas se cumprem ou não as leis, porque sabemos que temos um grave problema nesse sentido. Mas a própria sociedade comum deste mundo, ela tem suas leis e em suas leis tem as consequências bem específicas para aquelas pessoas que se recusam a respeitar ou a submeter às leis estabelecidas. Nós, os crentes do Senhor Jesus, os salvos, debaixo da justiça de Deus, a gente então não deve mais continuar pecando, como o pecado fosse algo natural para nós. Infelizmente somos pecadores, mas o pecado não tem mais a liberdade que tinha antes, porque debaixo da justiça de Deus nós passamos a demonstrar uma vida transformada, uma vida conformada à imagem de Cristo Jesus. Então nós, como crentes, vivemos segundo os padrões de Deus e não dos homens. Mas a questão é que a gente não deve ignorar as leis dos homens completamente, de forma nenhuma. Muito pelo contrário.
Quando o crente decide se vingar, ele está violando não somente os padrões que Deus estabeleceu, mas também está violando os padrões da sociedade comum, que não considera, num processo natural, a vingança algo legítimo. Então a vingança não deve ser praticada porque Deus proíbe e porque a sociedade comum também proíbe. Olha que coisa interessante, que nós estamos acostumados a pensar. Olha a nossa responsabilidade aí. O nosso testemunho como crentes em Jesus vai estar completamente comprometido se nós não formos capazes de viver de acordo com esse senso comum. Nosso testemunho como crente estará completamente detonado no mundo sem Cristo, se eu e você não respeitamos nem a lei de Deus e nem a lei dos homens. Então essa história aqui de não vingar-se, ela é altamente bíblica e tem um poder um reflexo na sociedade muito grande, positivo e negativo. Positivo quando você se comporta como um crente em seus relacionamentos com pessoas que te ofendem. E negativo quando você faz o contrário. Quando você consegue ser recriminado por Deus e pelo mundo. Irmãos, definitivamente, o crente não combate pecado com pecado. É tentador usarmos a Bíblia para jogar nos dentes daquela pessoa que nos ofendeu, estirarmos o dedo e falarmos maldições, que ele isso, que ele aquilo. Como é tentador. Deus me deu uma experiência muito intensa, alguns anos atrás, nesse sentido. E eu tenho convicção que, pela bondade de Deus para comigo, porque eu tenho o mesmo potencial que você para desejar que os outros morram, mesmo potencial que você, como pecador que eu sou. Mas eu louvo a Deus porque, naquele processo que muitos de nós passamos juntos aqui, Deus pacificou meu coração. E eu esperei na justiça dele que seria tão infinitamente mais perfeito e completo do que qualquer coisa que eu pudesse fazer, que vi nisso uma consolação e um fruto que nós todos estamos desfrutando ao longo desses anos, de lá para cá, que valeu a pena. Valeu a pena. Então o crente não combate pecado pecando. Agora, quando o pecado dos outros nos leva a pecar em troca, fomos derrotados pelo pecado. Quando o pecado dos outros nos leva a fazer ou desejar o bem que vem de Deus ao nosso inimigo, o pecado foi derrotado. E a justiça de Deus prevalece. Quando lidamos com o nosso inimigo nessa linguagem que está sendo usada nas Escrituras, dessa forma, o apóstolo Paulo cita Provérbios 25, 21 a 22, quando ele diz que nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça do nosso ofensor. Tem muita coisa dita sobre isso, mas o pastor John MacArthur, na sua Bíblia comentada, faz uma síntese dessa figura usada aqui pelo apóstolo Paulo, muito interessante, eu vou ler aqui. Esse era um costume antigo dos egípcios, no qual uma pessoa que quisesse demonstrar público arrependimento carregava uma panela de brasas vivas sobre a cabeça. A brasa simbolizava a dor ardente de sua vergonha e culpa. Quando os crentes fazem o bem ou desejam o bem que vem de Deus e vão na direção dos seus inimigos com amabilidade, esse procedimento causa vergonha para essas pessoas, diante de todo o ódio demonstrado, de toda a animosidade demonstrada.
amontoar brasas vivas. Eu fiquei pensando nessa imagem. A ideia é de uma forma penitencial, uma coisa que não precisamos desse tipo de penitência, porque Cristo já na cruz sofreu tudo o que precisávamos para termos nossa perdão de pecados e a vida eterna. Mas a ideia de você demonstrar o seu profundo arrependimento e a sua decisão de perdoar aquela pessoa aqui no nosso contexto que te ofendeu, é como se você desse um testemunho público de botar brasas em sua cabeça e sair pela cidade mostrando, não, eu decidi perdoá-lo. Isso gerando então um constrangimento na vida do outro, enorme, por ter desejado tanto mal daquele que vinha ofendendo até então. Por isso que o apóstolo Paulo termina a sua exortação aos crentes aqui sobre a prática do amor bíblico, o amor sincero, com o verso 21, dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é coisa para crente, viu, irmãos? Não é com boa vontade, sendo legal de vez em quando, que você vai conseguir botar isso aqui em prática, não. Você tem que ter sido salvo por Jesus, andar com o Senhor, ter um relacionamento não de resultados com Deus, mas de submissão à providência soberana de Deus, para poder encarar um negócio desse aqui e ter e ser pacificado pela obra de Cristo em teu favor, para que você possa ser um promotor da paz nesses relacionamentos conflitantes que nós temos e difíceis com as situações que batem à nossa porta e às vezes muito, muito duras. Vocês já me ouviram brincar muitas vezes sobre É brincadeira que eu vou falar, tá, irmãos? Não me levem a sério, não. Mas do profeta Roberto Carlos. Né? São tantas emoções, já dizia o profeta Roberto. Bobagem. Foto que está cheio de poeta do amor por aí, escrevendo poesia. Está cheio de poeta aí escrevendo canções de amor, que o mundo precisa de amor, o mundo precisa de mais amor, Jesus Cristo, eu estou aqui, aquela coisa bem, né? Muita gente, até bem intencionada, escrevendo que o mundo precisa de amor. Mas eu quero te dizer que o mundo não precisa do amor do mundo, não. O mundo precisa do amor de Deus. Esse que nós temos tanto desafio agora para botarmos na nossa vida prática. É este padrão de amor que o mundo precisa. Essa cantoria inútil aí, poética e arrumadinha das músicas, pouco efeito faz no coração do homem, a não ser uma coisa muito temporária. Mas o que o mundo precisa é do amor de Deus. E nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos ser distinguidos nesse mundo que vivemos pela maneira como nós tratamos as pessoas que nos ferem. Muito em breve, Jesus virá, como está na sua palavra, está nas Escrituras, estabelecendo a sua justiça, a justiça do seu reino, na sua segunda vinda. Cremos nisso, a palavra de Deus afirma isso como algo iminente. O apóstolo Paulo insiste nesta maravilhosa tecla da vinda iminente do Senhor Jesus, estabelecendo o seu reino e a sua justiça. Mas até lá, irmãos, que pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei quando será, mas até esse dia, os salvos no Senhor Jesus Cristo precisam refletir a graça salvadora de Deus para um mundo que está agonizando numa falsa paz, que não é a complicada falsa paz do futuro, do tempo tribulacional, mas nessa aparência de paz, porque está todo mundo fazendo o que quer, né? A imoralidade está institucionalizada. Os próprios ambientes evangélicos decidem, por exemplo, não abrir igreja no primeiro dia do ano, porque os crentes estão cansados. Tem um monte de igreja fechada pela cidade hoje. Então, nesse ambiente de nominalismo terrível, que antigamente nós falávamos que nominal era apenas o contexto do catolicismo romano, mas estamos vivendo algo muito semelhante no meio da igreja evangélica, com aquele imediatismo que eu comentei ontem.
levando simplesmente, as pessoas no mundo não identificam mais no crente no Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, com quem devemos andar e parecer todos os dias. E sabe o que está acontecendo com eles aí ao teu redor, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, os não crentes lá? Eles estão agonizando, porque nem onde deveriam ver Cristo estão vendo. Estamos parecidos demais com o mundo. Em vez de estarmos nos conformando à imagem de Cristo, estamos nos conformando ao Egito. Nós precisamos nos comportar de maneira mais consistente com os propósitos de Deus para a presente era. E os propósitos de Deus para a presente era é que a Igreja de Cristo seja realmente a luz e o sal para o mundo que está absolutamente sem gosto, insípido e em trevas. Precisamos de um testemunho consistente com as verdades da cruz, que levam a salvação para pecadores perdidos, sem Jesus Cristo, por mais legais que sejam. Se não tiver rendição, renúncia, reconhecimento da sua incapacidade com a sua bondade temporária, de promover qualquer coisa que agrade a Deus e uma rendição, dizendo que eu sou pecador, eu preciso do que Cristo fez na cruz por mim. Enquanto não houver isso, as pessoas estão agonizando, mas se não verem Cristo em você e em mim, vão continuar agonizando. E não é só dentro da igreja, não, é quando o cinto aperta, quando nós somos perseguidos, feridos, ofendidos. Porque ser crente aqui é mole. Meu querido, se alguém aqui nesta noite que ainda não rendeu seu coração a Jesus Cristo, que quer vivenciar este amor, em primeiro lugar para com Deus, depois na sua vida, faça isso agora. Ah, pastor, mas eu já vou à igreja, sou até membro da igreja, pastor. Esse negócio eu nunca entendi. Então confesse seus pecados ao Senhor, entenda o que é o amor de Deus e renda-se a esse amor que foi na tua direção, dessa maneira inexplicável. E te livrou disposto a te livrar da escravidão, do medo e do pecado. Reconheça o seu pecado e o fato de que, como pecador, você, como eu, antes de Cristo, merecíamos apenas a ira. A justa retribuição de Deus para o pecador impenitente é o seu juízo. Mas o convite agora é diferente. O convite agora é receba o presente da salvação que Deus providenciou para você em Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia do mês de janeiro de 2017. Eu achei que em 2017 estávamos todos andando já de carros sem roda. Aqueles carros que iam... Sempre achei isso quando eu via os Jetsons, lembra o pessoal da velha guarda aí? Molecada, tem tempo. Pois é. Oportunidade preciosa de você, no primeiro dia do ano 2017, dizer: eu me rendo. Eu me rendo. O meu jeito não deu certo, eu continuo me sentindo vazio. Vou à igreja há 1, 2, 3, 10 anos e eu não entendi esse amor até agora, para que esse amor servia? E agora eu estou entendendo. Agora eu estou sendo pacificado pelo amor de Jesus. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador agora. É importante que nós tenhamos certeza absoluta. A Bíblia fala que o dia do juízo do Senhor, do acerto de contas, ele está chegando sim. Aí todos receberão a retribuição devida por suas escolhas e decisões. O gostoso é que nós ainda estamos no momento onde o Senhor nos convida dizendo: venha, renda-se. Mas quando Jesus vier, o dia da salvação já terá passado. Então o momento é agora. Um texto que eu gosto muito
Todos nós sabemos de cor, mas vamos ler juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Olha o tamanho desse amor. Olha o tamanho desse amor. Deus nos trazendo de forma tão tranquila para este encontro, hoje aqui, apenas para dizer o que Deus disse lá em Malaquias capítulo 1, verso 2. Eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. É hora de nós pararmos diante de Deus e dizermos, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Oremos. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor nos mostra o padrão do reino dos céus de uma maneira tão enfática. O Senhor nos apresenta na Tua palavra, ó Deus, como um cidadão do céu deve se comportar na terra. Como aquela pessoa que agora em Cristo Jesus, habitada pelo Espírito Santo, deve expressar o amor que recebeu da Tua parte. Como devemos expressar este amor sincero entre nós. E para com aqueles, ó Deus, que nos ferem. E o impacto disso, ó Deus, neste mundo onde estamos com o propósito de testemunhar do amor de Cristo em nosso favor, o impacto disso é violento no mundo. Mas o contrário também é verdadeiro, ó Deus. Por isso eu te peço, tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Nos ajuda a ter uma lembrança diária e intensa do teu amor por nós. O Senhor não se vingou de nós, o Senhor mandou Jesus, colocando brasas vivas sobre o teu Filho, para gerar, ó Pai, em nossos corações a vergonha, o arrependimento necessário para nos rendermos diante daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ó Pai querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui que não entendia até aqui o padrão deste amor, a grandeza desse amor, os objetivos desse amor, mas está se sentindo agora amado, pacificado por Cristo Jesus, recebendo essa paz que vem de Deus, o bem que vem de Deus, e desejando promover através da sua vida este padrão de amor que está agora recebendo e compreendendo. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja salvação nesta noite. Se há alguém concordando com o que eu estou dizendo, diga apenas no seu coração, eu concordo. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu recebo o amor de Deus através de Jesus como aquilo que me garante o perdão de pecados e a vida eterna. Apenas concorde do seu coração dizendo amém, eu concordo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui que concordou com esta oração, ó Pai, estejam recebendo a alegria que vem do Senhor e a maravilhosa paz que vem do Senhor. Ó Deus querido, ajuda-nos em nome de Jesus a exercitar este amor sincero em nossos relacionamentos, dos mais difíceis aos mais tranquilos. Possamos ser honestos na aplicação do amor que temos recebido do Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido por estarmos juntos aqui nesse primeiro dia do ano, oferecendo a nossa homenagem, o nosso culto ao Senhor. Eu te agradeço porque também estamos sendo abençoados pelo Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá, ó Deus, sabedoria nas decisões, no ano que começa, com os seus desafios, com as suas surpresas, enfim, nos capacita, nos dirige, e que a paz do Senhor, de fato, dirija, ó Pai, os nossos pensamentos, emoções, decisões. Assim eu te peço, muito, muito agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Se você tomou sua decisão ao lado de Cristo, não levante, fique no seu lugar um pouquinho mais,
Vou pedir a algum aluno do Instituto Bíblico que esteja perto para sentar ao lado da pessoa, anotar nome, endereço, orar com ela, e depois também gostaria de conhecê-la.